Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Tomil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as kitsunes. Então, como vocês viram aí no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre as kitsunes. Kitsune, que é basicamente a tradução de raposa para japonês. E a kitsune, ela é basicamente, eu creio que seja um dos seres folclóricos mais conhecidos do folclore japonês. Aqui no Brasil, muitas pessoas conhecem por causa dos animes. Nós temos, eu acho que a principal representação é o Naruto, né? Com o poder da raposa de 9 caudas. Mas eu acho um ser muito interessante de trazer aqui pra vocês, exatamente porque tem uma mística em volta dele muito legal. Então vamos falar das kitsunes em geral, e vocês já vão entender o porquê. Basicamente, a kitsune também é um yokai, ou também pode ser dita como um espírito. Mas eu prefiro chamá-las de yokai porque, enfim, existem diversos fatores que me levam a isso. Por ela ser realmente do mundo espiritual, por algumas lendas delas estarem associadas com coisas maléficas, enfim. Mas basicamente elas são yokais metamorfos, ou seja, eles conseguem mudar sua fisionomia. E muitas das lendas que envolvem as kitsunes normalmente são associadas com elas tomando a forma de uma bela mulher ou uma jovem, normalmente pessoas do sexo feminino. Não que não possam ser retratados como sendo pessoas do sexo masculino, sim, podem, mas na maioria das lendas, na maioria dos contos que existem sobre elas, elas são transformadas em pessoas do sexo feminino. E como eu disse que eu ia falar por cima apenas das kitsunes lá no início, porque agora nós realmente vamos, digamos assim, nos aprofundar. Pois não existe apenas um tipo de kitsune, mas sim diversos tipos e diversas subdivisões dentro da própria raça kitsune. Mas aqui eu vou falar apenas das principais, tá? Porque são diversas, realmente são muitas. E muitas delas são de regiões para regiões. Então, por exemplo, num canto do Japão vai existir um tipo de kitsune X e esse mesmo tipo X não vai existir no outro canto do Japão, porque é uma coisa regional. Então eu vou falar aqui sobre as mais conhecidas. Eu acho que nós podemos começar dividindo elas por benevolência, digamos assim, que são as Yako e as Zenko. As Zenko são aquelas associadas a um espírito bom. Então a benevolência, os espíritos gentis e do bem, espíritos de luz. E por outro lado nós temos as Zenkos. As Zenkos são as kitsunes que são tidas como espíritos maus, espíritos negros. Aqueles espíritos que, digamos assim, você não iria gostar de encontrar com. Uma outra divisão que nós podemos fazer é a respeito do número de caudas de uma kitsune. Não necessariamente existem kitsunes que vão ter apenas uma cauda ou 6 caudas, não. Mas o que acontece é que, de acordo com a idade da kitsune, ela vai ganhando caudas. É dito que a cada 100 anos a kitsune ganha uma cauda nova, chegando assim a um total de 9, que vai ficar conhecida como Kyubi no Kitsune. Como eu disse, existem existe uma progressão para a kitsune ir ganhando suas caudas novas. Porém, nós temos as representações mais famosas em poemas, artes, enfim, que normalmente são as de uma cauda, 3 caudas, 7 caudas, 9 caudas. Não sei porquê, não sei se é coincidência, mas existem poucas menções a kitsunes com um número de cauda diferente desses. E como eu acabei de dizer, quando ela completa, creio que em teoria 900 anos, né, porque é uma cauda a cada 100 anos, ela se torna Kyubi Kitsune, que seria uma raposa de 9 caudas. E é dito que quando a kitsune atinge esse nível, os pelos delas ficam dourados ou prateados. Elas ganham onisciência, então elas vão conseguir ver e ouvir tudo do mundo inteiro. E também vão ter a sabedoria suprema, basicamente sabendo de tudo. Por isso também que as kitsunes são associadas sendo criaturas muito espertas, muito sábias. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Lembra que eu disse que as kitsunes são metamorfos? Então, é dito que a kitsune tem diversos poderes mágicos e um deles é exatamente se transformar em seres humanos. Então, dizem que esse poder ela recebe quando ela atinge 100 anos, ou seja, quando adquire a sua segunda cauda, né? Porque a
raposa já tem um, então após 100 anos vai receber mais uma. Então, dizem que normalmente elas têm preferências por se transformarem em belas mulheres. E inclusive isso vem desde o Japão medieval, quando lá antigamente diziam que se você estivesse andando por aí, né, caso você fosse um andarilho, e no entardecer ou até mesmo no anoitecer, você encontrasse com uma mulher sozinha, provavelmente essa mulher na verdade era uma kitsune. Tem até uma expressão que é chamada kitsunegal. A kitsunegal seria alguma coisa como rosto com formato de raposa, alguma coisa assim. São aquelas pessoas que possuem um rosto mais afinado, olhos mais estreitos, maçã do rosto mais saliente, e que normalmente isso é visto como uma coisa bonita, né? Muitas pessoas têm esse padrão de beleza. Então, por muitas e muitas vezes ele é associado a uma kitsune que se transformou em uma pessoa. Porém, não é impossível de identificar uma kitsune quando ela está em sua forma humana. Existem alguns métodos, digamos assim, e eu vou falar aqui para vocês. Quais são os principais? Dizem que mesmo em forma de humano, as kitsunes possuem uma sombra de raposa, pois a luz revelaria a verdadeira forma dela. E outra coisa é que algumas kitsunes têm a dificuldade de esconder o seu rabo quando estão em forma de humano. Então, obviamente, elas vão tentar esconder, vão tentar ocultar, mas uma forma é você embebedá-las. Exatamente. Se você deixar elas bêbadas, elas vão ficar confusas, não sei. E por causa disso podem deixar a sua cauda aparecer, fazendo assim com que você descubra se aquela pessoa é uma kitsune ou não. E lembra que eu disse que as kitsunes podem se transformar em pessoas? Não apenas podem se transformar, como também podem possuir. E é esse estado de possessão de uma raposa que nós chamamos de Kitsune Tsuki. Quando uma raposa entra, né, para possuir uma pessoa, a sua fisionomia pode mudar, tornando-se aquela forma que eu disse, Kitsune Gao, né? E também é dito que, como eu já disse anteriormente, elas preferem se transformar em mulheres, então elas vão preferir possuir mulheres. É dito que elas entram pelos seios das mulheres e assim conseguem possuí-las. Novamente, elas podem fazer alterações na fisionomia desta mulher. E essa possessão pode não apenas ocorrer por vontade da kitsune, porque ela simplesmente quis possuir a pessoa, mas também como forma de maldição. Então, existem contos, existem casos em que uma pessoa joga uma maldição em cima da outra, e essa maldição envolveria a possessão por uma kitsune. Você pode ter visto aí na internet diversas pinturas ou desenhos de kitsune. Como eu disse, é um dos seres do folclore japonês que mais as pessoas têm conhecimento, mais gostam, até por causa de diversos jogos, diversos animes. E muitas dessas representações, elas andam com uma esfera branca. E o que seria isso? Bom, existem diversas versões, mas a que eu prefiro é que, na verdade, aquilo é uma pérola, uma espécie de joia mágica, no qual pode ajudar a complementar seus poderes ou até mesmo dar alguns poderes à raposa. E é muito difícil você ver uma raposa sem isso. Então, se ela estiver na forma de humana, ela vai carregar consigo, ou se ela estiver na forma de kitsune, pode carregar na boca ou nas caudas, certo? Isso também pode ser uma representação do deus Inari. Lembra lá que eu disse que as Enkos tem ligação com o deus Inari e tudo? Então, isso pode ser uma representação do deus Inari, que também, na maioria de suas imagens, dos seus desenhos, quadros, ele também sempre está rodeado, ele sempre tem algum envolvimento com joias. Essas esferas, essas espécies de joias, são chamadas de Hoshinotama. Essa Hoshinotama, como eu disse, digamos assim, poderia ser a fonte do poder da kitsune. E dizem que quando ela se transforma, ela guarda parte de seu espírito, parte de seu poder mágico dentro dessa esfera. E é por isso que elas podem até mesmo morrer caso passem muito tempo separadas de sua esfera. Então, nas crenças populares, dizem que caso você consiga uma esfera dessa, você poderia negociar um pedido com a kitsune, pois aquilo é algo de suma importância para ela. Então ela não negaria um pedido caso você quisesse em troca da Hoshinotama. Como eu já citei aqui no vídeo, elas são ligadas ao deus Inari. Então existem diversos templos que remetem a esse deus,
que possuem diversos, acho que aqui no Brasil nós costumamos chamar de gárgulas, né? Gárgulas de Kitsune. As Kitsunes normalmente eram associadas como mensageiras do deus Inari. O Inari é um deus do Shintoísmo e existem diversos templos e tal, e dizem que fazem muitas oferendas, né? Não apenas no templo do deus Inari ou templos shintoístas. Os japoneses têm uma tradição muito grande de fazer oferendas, tanto para aqueles que já se foram, quanto para divindades, enfim. E dizem que uma das oferendas preferidas das Kitsunes era um tofu frito, tanto que existe um tipo de sushi chamado Inari. Esse sushi chamado Inari é uma esfera branca de arroz com tofu frito dentro, fazendo assim uma referência às Hoshi-no-tama, ao deus Inari, ao que eles oferecem, enfim, fazendo uma referência a toda essa questão da Kitsune e do deus Inari. Lembra que eu disse que as mulheres são os alvos preferidos da Kitsune para possessão? Ia ficar muito fácil para os homens, né? Mas não é bem assim. As Kitsunes, elas também têm o seu lado ruim, digamos assim, né? O seu lado maléfico. Não é exatamente ruim, não é uma coisa que vai te atacar, te matar, querer sua destruição. Não. Mas ela não vai deixar barato, principalmente pessoas muito orgulhosas ou pessoas muito arrogantes. Isso é uma coisa que realmente as incomoda e que elas gostam de perturbar essas pessoas. Como eu disse, as Kitsunes possuem diversos poderes. Uma coisa que elas fazem é tomar uma forma de fogo fato e assim guiar os viajantes por meio das florestas. E é dito em algumas lendas que se o viajante tiver um coração puro, ela realmente vai ajudá-lo. Se o viajante for alguém arrogante, alguém orgulhoso, alguém com espírito ruim, ela vai fazê-lo se perder dentro da floresta. Outra coisa que elas fazem é atormentar as pessoas com visões. Pode ser dela mesma, para causar um susto na pessoa. Pode ser visão de algum ente que já se foi, para causar, né, aquela coisa na cabeça da pessoa. Enfim, qualquer coisa que possa perturbar a pessoa tá valendo. E como eu havia dito para vocês, existem as subdivisões e eu vou citar as principais agora. A primeira é a Bakemono Kitsune, que é uma Kitsune má, uma Kitsune ruim, que, cara, vai querer desgraçar a tua vida. O próprio nome diz, né? Bakemono. A Genko. A Genko é uma Kitsune preta e muitas vezes é visto como um bom presságio. Então, caso você esteja andando e aviste uma Kitsune preta, meus parabéns! Algo de bom está para acontecer na sua vida. Nós temos o Kiko. E não é o Kiko do Chaves. O Kiko é basicamente o espírito de uma Kitsune. Kitsune Bi. A Kitsune Bi é uma Kitsune que tem o poder das chamas, podendo soltar elas por suas bocas ou conjurar através de suas caudas. O Koryo é uma Kitsune amaldiçoada. Temos as Kukos. As Kukos são Kitsunes do elemento ar e são consideradas extremamente más. Se nós fôssemos botar elas em um patamar de ruindade, nós poderíamos muito bem associá-las com Onis. As Kyubis são as raposas de 9 caudas, ou seja, que atingiram 900 anos e têm agora todas as suas 9 caudas, tornando-se assim extremamente sábeis, de novo essa palavra. Enfim, extremamente sábeis e tendo onisciência, como eu tinha falado já. A Reiko é uma Kitsune, é um fantasma de uma Kitsune. Não é considerada uma Kitsune ruim, mas digamos que ela tem sim seu lado mal, ela tem uma certa perversidade. Não, como eu disse, não é algo que vai te destruir, não é algo que vai te matar, mas também vai te encher a paciência. As Shako basicamente são Kitsunes que têm a tonalidade vermelha. Shouza é um espírito Shiryu, que seria o supervisor, o chefe das Kitsunes. A Kitsune Tenko é considerada a elite das Kitsunes, no topo da hierarquia, por possuírem 1000 anos. Então elas já têm todas as 9 caudas, a pelugem dourada e são extremamente sábeis, são muito inteligentes, são a elite da Kitsune. Se uma Kitsune já é extremamente poderosa, imagine a elite da Kitsune. E elas podem ser
tanto más quanto boas. E normalmente, quando ela é boa, ela é uma mensageira do Deus Inari. Então é isso. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Caso já seja, deixa o seu like e compartilha para os amigos. Caso você conheça alguém que goste desse tipo de conteúdo também, repasse para ele. Vamos tentar trazer mais pessoas para esse canal. Bom, é isso. Valeu.